Olá, alunos. Boa tarde. Eu vou realizar com vocês a correção do roteiro de matemática que foi enviado dia 22 de fevereiro de 2021 para o sexto ano da Escola Capitão Joel Miranda, certo? Então, vocês tinham que resolver algumas atividades. Algumas eram para vocês realizarem no caderno, outras vocês precisavam fazer na apostila, tá bom? Então vamos lá. Aqui era o texto somente para leitura, que ia auxiliar vocês na resolução da atividade. E aqui temos a primeira atividade. Observe a imagem e responda as questões. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Então, para isso, a gente precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai dar 20. Aqui 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, nós temos 100 partes iguais, certo? Então, em quantas partes iguais a figura foi dividida? 100 partes. B. Que fração representa a parte pintada de vermelho? Então, vamos lá. Vermelho. Nós vamos contar quantos quadradinhos vermelhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 num total de 100. Então, essa é a fração de vermelho, 37 centésimo. Agora, nós faremos a fração que representa a cor azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de 100. Uma coisa que vocês ainda irão aprender, toda vez que eu tenho uma fração que ela é par em cima e par embaixo, a gente pode fazer a simplificação. Ou seja, a gente vai dividir a fração pelo número 2 em cima e dividir pelo número 2 embaixo. Então, 8 dividido por 2, 4. 100 dividido por 2, 50. Os números continuam sendo pares, eu posso continuar dividindo por 2. Divide por 2 em cima, por 2 embaixo. 4 dividido em duas partes, 2. 50 dividido em duas partes, 25. Ou seja, eu vou encontrar a fração simplificada do número que foi dado, certo? Então, o 8 sobre 100, ele tem como fração semelhante, equivalente, o 2 sobre 25. Ah, professora, eu só fiz o 8 sobre 100, está errado? Não, não está errado, mas está incompleto, tá? Então, a gente sempre pede a fração no formato irredutível, tá bom? Terminou o exercício? Não, faremos a cor amarela. Então, quantos quadradinhos amarelos? 3, 6, 9, 12, 15, 6, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 25 por 100. Essa fração eu também posso simplificar. Tanto 25 como 100 são múltiplos do 5. Então, eu posso dividir por 5 em cima, por 5 embaixo. Nossa, o sinalzinho de dividir ficou feio. 25 dividido em 5 partes dá 5. 100 dividido em 5 partes dá 20, certo? Podemos dividir novamente? Sim. Vamos dividir por 5 em cima, por 5 embaixo. Ou, se vocês preferirem, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer direto, dividir por 25 em cima,
por 25 embaixo. Vai dar a mesma coisa, 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 25, 50, 75, 100. 4. Ah, professora, mas eu não sei, eu não consigo entender. Não tem problema. Se quiser deixar só no 25 sobre 100, aos poucos eu vou explicando para vocês e vocês vão associando a ideia, tá bom? Mas sempre a gente vai fazer a pergunta, em qual tabuada que eu encontro os dois números. Então, se eu for contando de 5 em 5, eu passo pelo 25, eu passo pelo 100. Se eu for contando de 25 em 25, também eu passo pelo 25 e eu passo pelo 100. Qual a diferença de dividir o 25 sobre 100 primeiro por 5? Vai dar diferença? Vai dar diferença na quantidade de divisões. Então, 25 dividido por 5 dá 5, 100 dividido por 5 dá 20. E aí a gente vai precisar dividir novamente. Essa é a diferença. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Mas se vocês observarem, a resposta será a mesma, certo? 1/4. Ou seja, se eu pegar uma pizza e dividir em 100 partes e pegar 25, é o mesmo se eu pegar essa pizza, dividir em 4 partes e pegar uma, tá bom? O verde, vamos fazer a corzinha verde aqui, ó, gente. O verde. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 partes na cor verde. 30 de 100, certo? As duas cores são múltiplas do 10, então eu posso dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. 30 por 10, 3, 100 por 10, 10, certo? Então, o 30 sobre 100 é a mesma coisa que 3 décimos, tá? Então, aqui, como que vai ficar a resposta? No vermelho, 37 por 100. No azul, 2 sobre 25, que depois a gente acabou simplificando de novo? Não, porque não existe uma tabuada que tenha o 2 e o 25 ao mesmo tempo. Então, 2 sobre 25, ou 8 por 100. Amarelo, o amarelo tá aqui embaixo, ó, 25 por 100, ou 1/4, 25 centésimo, ou 1/4. E o verde, 3 décimos, ou 30 sobre 100. Então, esse é o exercício 1, certo? O exercício 2. Utilizando isopor, barbante e tinta, a Anita confeccionou um porta-copos, como o apresentado abaixo. Sabendo que o porta-copos foi dividido em 8 partes iguais, escreva a fração que representa cada cor do copos. Então, vamos lá. O A, eu quero a cor verde, vermelho, azul e amarelo. São as 4 cores diferentes que eu tenho. E eu quero que a fração de cada uma dessas cores. Então, o verde, eu tenho 2 cores de 8, que pode ser simplificado, tá? Eu posso simplificar, porque tanto 2 como 8 estão na tabuada do 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4, certo? O vermelho. O vermelho eu tenho 3 partes de 8. Não existe uma tabuada que tenha o 3 e o 8 como resposta, tá? Então, não preciso simplificar. O azul. Azul eu tenho 2 de 8. Então, vai dar a mesma resposta. A mesma resposta do verde. 1
quarto. E o amarelo, 1/4 de 8, certo? Então, eu tenho verde, 1/4, vermelho, 3/8, azul, 1/4 e amarelo, 1/8, certo? B. Escreva por extenso como se lê cada uma das frações encontradas. Então, aqui, ó, 1/4. Aqui, 3/8. Tô errando, gente. Errou, vamos apagar, né? Vamos lá. 1/4, 3/8. Aqui novamente, 1/4. E aqui, 1/8, certo? Então, fiz as questões que era preciso responder no caderno. Agora, nós iremos para as atividades da apostila. Então, aqui na A, qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, no exercício, Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate e comeu 8 pedaços. Então, aqui eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. Eu tenho 20 partes, certo? Só que Rafael comeu 8. Então, como que vai ficar essa fração? 8/20, que pode ser simplificado, ou seja, eu vou dividir por um número que tenha na tabuada o 8 e o 20 ao mesmo tempo. Então, pode ser o 4. Eu vou dividir por 4 em cima, por 4 embaixo. 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5, certo? Ou seja, a resposta pode ser 8/20 ou 2/5, certo? Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra? Então, se ele comeu 8 e tinha 20, sobraram 12. 12/20. Esse 12, ele pode ser simplificado? Sim, eu posso simplificar o 12. Eu posso dividir por 4 em cima, porque o 12 está na tabuada do 4, o 20 está na tabuada do 4. E aí, como que vai ficar? 12 por 4, 3, 20 por 4, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 25, certo? Ou seja, a resposta pode ser o 12/20 ou 3/5, 3/5, tá bom? C. A parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Então, teve a parte que ele comeu, que foi 8 pedaços, e teve 12 pedaços que ele não comeu. Esses 12 pedaços foi dividido em 3 pessoas. Então, quanto que é 12 dividido por 3? 4. Então, quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Recebeu 4 pedaços. E a D, escreva a fração que representa a quantidade que cada aluno do Rafael recebeu do chocolate em relação à barra inteira. Então, 4/20, ou eu posso simplificar, divide por 4 em cima, por 4 embaixo, vai dar 1/5, certo? Então, a resposta pode ser 4/20 ou 1/5. Professora, eu coloquei só 4/5, tá certo? Sim, está certo. Eu estou simplificando para vocês já irem se adaptando a essa situação, tá? Exercício 2. Miguel e Samuel comparam. Eu acho que é compraram, né? Aí só tá comparam 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Então, nós temos 2 pessoas. Então, vocês concordam que cada um deles vai receber uma paçoca? Então,
Miguel vai ficar com uma. Samuel vai ficar com a outra. Certo? Só que vai sobrar uma. Então, essa uma será dividida entre eles. Então, qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Uma paçoca e mais meia, certo? Então, cada um receberá um mais meio. Ou ainda, um, um e meio, tá? Ou eu posso ainda escrever 3 sobre 2, 3 partes de 2, certo? Também é uma outra resposta. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais às representadas na figura. Ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras de chocolate. Alternativa A. Quantos pedaços ele comeu? Então, gente, as barras foram divididas em 5 partes. Ele comeu 7. Então, ele comeu 7 pedaços, certo? B. Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos que uma barra? Ele comeu mais, né? Porque ele comeu 5 pedaços de uma barra e mais 2 de outro, né? Então, ele comeu uma barra inteira e 2 pedaços da outra barra. Ele comeu uma barra inteira e 2 pedaços da outra barra de chocolate. Certo? Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu? Então, ele não comeu 3 pedaços de barras que foram divididas em 5 partes. E aqui finaliza a devolutiva da nossa atividade de matemática, que foi enviada dia 22 de fevereiro. Se ficaram com alguma dúvida, entre em contato com a professora de matemática pelo WhatsApp, tá bom? Bons estudos, façam a correção das atividades. Um abraço.